É apenas um jogo de cartas, um estimulante, emocionante jogo de cartas. Não estamos dizendo que você vai ser o próximo Hashim, ou o próximo Kid Poker, ou o próximo Moneymaker. Apesar que até pode ser. Não estamos dizendo que vai mudar a sua vida, de arranjar uma casa milionária em Vegas. Apesar que até pode ser. Queremos apenas que você jogue. É um jogo de reis e rainhas e já fez homens e mulheres campeões. Você acha que eles estão felizes por ter aprendido o jogo? Mas estamos indo muito longe. Calma, não vamos correr antes de aprender a andar. Não existe certo ou errado no poker. Não existe um método que possa garantir o sucesso, mas existem maneiras e caminhos para você maximizar suas chances de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Existem situações para evitar e situações para explorar. Existem aqueles que possuem o conhecimento para se aproveitar delas. Nós vamos lhe ensinar a dominar o jogo, do básico até o avançado. Vamos partir do início, senhoras e senhores. Bom, é um excelente lugar para começar. Sim, o programa de hoje vai ensinar o básico, o beabá do Texas Hold'em. Tudo voltado para ajudar você a se tornar um jogador melhor. E quem sabe aonde isso possa te levar. Vamos conferir as dicas de um ganhador do EPT, um dos maiores talentos britânicos, Liv Burray. Existem muitas versões diferentes de poker. Vamos ensinar a mais popular delas, o Texas Hold'em. O objetivo do jogo é fácil, ganhar as fichas de seu oponente. Isso pode ser conseguido com as melhores cartas ou apostando e forçando os seus jogadores a largarem suas mãos. Quando um jogador dá fold, ele descarta sua mão, achando que sua mão não é forte o suficiente para ganhar o pote. No Texas Hold'em, cada mão começa com todos os jogadores recebendo 2 cartas fechadas, e eles devem combinar essas cartas com as cartas comunitárias que estão abertas na mesa. Ao final da mão, se 2 ou mais jogadores permanecerem, as cartas são mostradas, e o jogador com a melhor mão de 5 cartas ganha as fichas. Parece fácil, vamos descobrir o que ganha do que no ranking de mãos. Existem vários formatos de poker que utilizam o mesmo ranking de mãos. Vamos nos concentrar no Texas Hold'em. Lembre-se de que uma mão de poker sempre consiste das 5 melhores cartas entre as 5 comunitárias e as 2 distribuídas para você. Então vamos ver o que ganha de quê. Primeiro temos a carta alta. Quando ninguém possui um par, o jogador com a carta mais alta ganha a mão. Você tem mais chances de ganhar com um par. Uma mão que possui 2 cartas do mesmo valor e 3 cartas diferentes. Melhor ainda são os 2 pares. Exatamente isso, 2 pares e uma carta qualquer. Um pouco melhor é a trinca, 3 cartas do mesmo valor e 2 outras não relacionadas. Na sequência temos a sequência. Uma sequência acontece quando você possui 5 cartas em sequência. Melhor ainda é o flush, quando todas as 5 cartas são do mesmo naipe, não numa sequência. Agora está ficando bom. Um full house acontece quando você combina uma trinca e um par, o que é raro, mas não tão raro quanto uma quadra. Uma mão que possui 4 cartas do mesmo valor e uma carta qualquer. Ótimo, mas a quadra é batida pelo straight flush. Uma mão que possui 5 cartas do mesmo naipe e em sequência. Só superada pelo royal flush, a melhor mão possível. 5 cartas do mesmo naipe, em sequência do 10 ao as. Ótimo! Aí está, você pode até anotar para não esquecer. Mas memorize o ranking, pois não faz sentido jogar poker sem saber a ordem das mãos. E agora vamos voltar ao tutorial. Vamos ver como é feita uma mão de pôquer. Como explicamos, cada jogador deve combinar suas 2 cartas com as cartas comunitárias. Aqui suas cartas são rei, valete e as cartas comunitárias são as, rei, 3, 5 e valete. Então, que mão de pôquer você tem? A resposta é 2 pares, de rei e valete. Mas espera aí, cada mão de pôquer consiste em 5 cartas. Nesse caso, o as é a 5ª carta, já que é a carta mais alta sem possuir um par. Também conhecido como kicker, mas vamos falar disso mais tarde. Por enquanto, de volta ao básico. Antes das cartas serem distribuídas, o Small Blind e o Big Blind devem ser colocados. Eles são apostas forçadas que encorajem outras apostas, e o tamanho dos blinds depende do jogo que está sendo disputado, mas normalmente o Big Blind é o dobro do Small Blind. Os jogadores que colocam os blinds são sempre determinados pelo botão do dealer. Online, ele é um disco com a letra D. O jogador imediatamente à esquerda do dealer é sempre o Small Blind, e o jogador à sua esquerda coloca o Big Blind. O botão do dealer é importante, pois determina a sequência do jogo. O botão se move no sentido horário ao redor da mesa depois de cada mão, para que todos tenham a vez de colocar os blinds. Caso contrário, não seria justo. Como já foi dito, os blinds são colocados antes do início de cada mão e são obrigatórios. Não existe um jeito de escapar deles. Sua presença encoraja os jogadores a entrarem na mão, pois se as fichas estão no meio da mesa, alguém vai querer ficar com elas. Sem os blinds, os jogadores só iriam jogar a melhor mão possível, ou nenhuma mão, e isso deixaria o jogo muito chato.
Uma mão de pôquer envolve até 4 rodadas de apostas. A primeira acontece antes das cartas comunitárias serem distribuídas, e o primeiro jogador a tomar uma decisão é aquele à esquerda do Big Blind. Nesse caso, ele decidiu dar raise para 6. Seguindo a ação no sentido horário, cada posição vai ter a opção de dar fold, call ou raise. Com o fold, você perde a chance de ganhar o pote, mas isso não lhe custa nada. Com call, equipara a aposta do jogador anterior e mantém você na disputa. Com raise, aumenta a aposta e força qualquer um a pagar esse valor para continuar na mão. Quando a primeira rodada de apostas estiver completa, as 3 cartas comunitárias serão distribuídas. O termo comum utilizado para definir essas 3 cartas é flop. Assim que o flop for distribuído, existe uma segunda rodada de apostas. Agora, a pessoa a agir é aquela à esquerda do dealer. Se ninguém tiver feito nada, uma aposta antes de você, as opções são o check, que significa não tomar nenhuma ação, ou você pode apostar o valor escolhido. Esse jogador escolheu dar check. Seu oponente também pode dar check, mas decide fazer uma aposta, forçando o jogador que originalmente deu o check a pelo menos igualar a aposta do adversário para continuar na mão. Ele decide dar call. Assim que a rodada de apostas estiver completa, uma 4ª carta comunitária vai ser virada. Ela é conhecida como turn. Então temos uma outra rodada de apostas. Finalmente uma 5ª carta comunitária distribuída, conhecida como river. Aí temos a rodada final de aposta. Dessa vez, os 2 jogadores decidem dar check. Assim que a rodada final de apostas estiver completa, o jogador com a melhor mão leva o pote. Nessa mão, o jogador com o rei e 2 ganha o pote. Vamos lembrar o porquê? Ele fez 2 pares, rei e 2. Essa é uma mão melhor do que a do adversário que tem um par de valetes. Como aprendemos, 2 pares batem um par. Acho que isso faz muito sentido, não é verdade? Então vamos aprender mais sobre o básico da segunda parte do programa. Nós estamos caminhando com o nosso tutorial. Vamos ver se vocês já aprenderam tudo até agora. Todos vocês vão se lembrar do nosso ranking de mãos que vimos agora há pouco. A combinação de 5 cartas. Quem aí tem a melhor mão? A resposta depois do intervalo. Então, acertaram? Vamos lá com a resposta. A mão A tem dama e 10. Com as 5 cartas na mesa, ele tem uma trinca de damas. A mão B tem um par de 4. Então, uma trinca e um par. A mão B tem um full house. A mão B tem a melhor mão. Vamos mostrar alguns termos. O nuts. Ter o nuts significa ter as melhores cartas possíveis em uma determinada mão de poker. Por exemplo, depois desse flop, você vai ter o nuts se estiver com um par de ases, já que uma quadra é a melhor mão de pôquer possível nesse momento. As roll cards são as cartas distribuídas fechadas para o jogador, para que nenhum adversário possa vê-las. No Texas Hold'em você recebe 2 roll cards. Ou set. O set é simplesmente um outro termo para trinca. No Texas Hold'em acontece quando um jogador recebe um par e outra carta comunitária dá a ele uma trinca. Nossos programas, tudo o que você sempre quis saber sobre poker, são divididos em 2 níveis. O nível 1, nível para novatos, conta tudo o que você precisa para começar o jogo. Você vai ser um jogador competente ao final desses 6 programas. Aprenda o poder da posição, a arte do blefe e todo o básico. Quando você aprender o beabá, vamos mais além. O nível 2, o nível avançado, onde você vai aprender a conseguir informação dos oponentes e os detalhes de jogar as mãos independentemente de sua força e potencial. Entendi, muito bem. Aqui está a nossa segunda parte do tutorial de hoje. Se existem pelo menos 2 jogadores na disputa depois da última rodada de apostas, teremos um showdown. Cada jogador mostra suas cartas e aquele com a melhor mão de pôquer com 5 cartas ganha. Nesse caso, o jogador com as e rei leva o pote, já que fez um par de ases, que é claro bate um de damas. As 2 cartas comunitárias mais altas fazem o resto da mão de pôquer com 5 cartas. Geralmente, o jogador que faz a última aposta ou raise mostra a mão primeiro. Os outros jogadores têm a escolha de poder mostrar suas cartas ou descartá-las fechadas. Isso é chamado de dar muck nas cartas. Aqui vai um exemplo. O jogador 1 fez o último raise nessa mão, então deve mostrar as cartas primeiro. Ele mostra par de ases. Esse jogador possui uma trinca. Agora o jogador 2 decide se ele quer ou não mostrar as suas mãos, mas ele decide dar muck nas cartas. Ele tem uma mão mais fraca do que 3 ases e não quis mostrar suas cartas. O jogador 3 é o próximo. Esse jogador também não consegue vencer os 3 ases, mas decide mostrar suas cartas, provavelmente porque se sentiu azarado e quer um pouco de carinho das pessoas no chat. O jogador 1 ganha o pote e essas são as regras básicas do showdown. Kicker. Um kicker é a carta usada no poker para decidir os empates. Por exemplo, 2 jogadores têm um par. O ganhador vai ser aquele que possui a carta mais alta além do par. Nesse exemplo, o jogador possui um par de damas e um valete, e o outro um par de damas e um 10.
O jogador com valete ganha. O valete, nesse caso, é o kicker. Lembre-se, uma mão de pôquer consiste das 5 melhores cartas entre aquelas de sua mão e as comunitárias. O pote é o acúmulo das apostas de todos os jogadores. É basicamente um termo usado para descrever uma grande pilha de fichas no meio da mesa de todos que estão tentando ganhá-las.